Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ponto Saúde. Hoje vamos falar sobre um assunto de muito interesse da mulherada, que é a menopausa, aquele período que todo mundo vai passar em algum momento da vida. E para falar comigo hoje sobre esse assunto de tantas dúvidas, tantos tabus em cima disso, está a doutora Fernanda Caruso, que é ginecologista com foco em menopausa e pesquisadora que faz seu doutorado na URGS sobre menopausa, com um olhar científico e ao mesmo tempo um pé no chão para a vida real. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda. Muito obrigada pela sua presença. Bruna, adorei. Fiquei lisonjeada com essa tua abertura e apresentação. Fico muito grata por ceder esse espaço e eu falar desse assunto que eu sou tão entusiasta, né? Que eu estudo, pesquiso, mas também quero poder levar informação para o público em geral. Perfeito. E acho que começando, a gente precisa começar do início, né? O que é a menopausa? Por que toda mulher vai passar e alguma mulher vai sentir sintoma e outra simplesmente nem vai ver que passou na menopausa? Então, na verdade, existem conceitos, né? O conceito médico de menopausa, a menopausa é uma data no tempo, né? Então, são 12 meses de ausência de menstruação. A gente chama esse ponto como menopausa. A fase que antecede esse momento são a fase pré-menopausa, né? Da perimenopausa, e a fase que fica posterior a essa data no tempo seria uma fase pós-menopáusica. Então, na verdade, quando a gente usa esse termo menopausa, né, a gente usa ele meio generalizado, mas o que a gente quer dizer é aquela mulher que já passou por esse período de ausência de menstruação por 12 meses. Lembrando, né, que se você usa um DIU medicado ou alguma pílula anticoncepcional, a gente muitas vezes não vai ter esse critério, a gente não vai ter esse parâmetro. Porque se as mulheres, por exemplo, emendam as pílulas todos os meses e não menstruam, bom, enfim, a gente tem que fazer o diagnóstico de alguma outra forma. Mas a maneira médica, científica de explicar a menopausa é essa. Perfeito. E quais são os principais sintomas que a mulher pode presenciar? Porque a gente sabe daquele clássico, fogacho, calorão, mas tem mulher que não sente e acha que passou da menopausa e não tem nenhuma outra questão associada. Existe algum outro sintoma que a mulher pode sentir e isso seja relacionado à menopausa? Então, sim, muitos, né? A gente tem uma lista imensa de sintomas, né? Há quem diga que a gente tem centenas de sintomas, mas os mais clássicos, claro, passam principalmente pelo fogacho. O fogacho é o sintoma mais clássico, né? Ele não é um calor normal, é um calor diferente, que muitas vezes vem acompanhado de palpitação, mal-estar, uma ansiedade muito grande, né? Realmente é diferente de tu sentir um calor qualquer aí, porque o dia está mais quente. Então, esse sintoma é o principal, mas a gente tem uma gama de outros sintomas que se iniciam normalmente antes dessa data no tempo, que é a menopausa, né? Então, hoje a gente entende que a perimenopausa, o famoso climatério, é uma fase onde as mulheres começam já a apresentar muitos sintomas, e sintomas que pioram muito a qualidade de vida. Então, a perimenopausa, ela começa muitas vezes, né? Ah, Fernanda, como que eu vou saber que eu estou na perimenopausa? Tem algum sinal bem característico? Primeira coisa que eu vou dizer é, se você não usa nada hormonal, observe o seu ciclo. Então, o ciclo menstrual, ele nos dá um parâmetro, né? Não querendo dar aula de termo muito técnico, mas para explicar para vocês, quando a gente está naquela fase de menstruar regularmente, todo mês, um ciclo mais ou menos regular, né? A gente começa a observar que a mulher que está mais próximo da perimenopausa, ela começa a ter uma diferença entre um ciclo e outro de 7 dias para mais ou para menos. Se você começar a ter uma diferença no seu ciclo de 7 dias para mais ou para menos, pode ser que o climatério esteja chegando. Já no climatério, a gente tem essas oscilações de menstruação. Muitas vezes a gente vai ter ciclos mais curtos, ou seja, uma menstruação mais próxima uma da outra, e às vezes até um aumento de sangramento para algumas mulheres. E já na fase do climatério mais tardio, aquele que é mais próximo da menopausa, nós temos uma característica muito bem demarcada, que é a ausência de menstruação por 60 dias. Essa ausência de menstruação por 60 dias marca o climatério tardio. Bom, junto disso, a gente pode ter vários sintomas, né? Em média, 80% das mulheres vão apresentar sintomas de menopausa, os sintomas mais clássicos, né? Então, na perimenopausa é muito comum dor de cabeça, e isso é uma questão bem pontuada ali na mudança que a progesterona tem dentro do ciclo. Então, são as dores de cabeça, a cefaleia, irritabilidade muito intensa, né? Eu escuto muito assim, olha, Fernanda, eu já sou irritada, mas agora tá fora do normal, né? É como se a gente vivesse uma intensa TPM ali todo mês. Sintomas emocionais como depressão, a ansiedade, junto dessa irritabilidade. E uma coisa muito característica é o despertar
3, 4 da manhã e não conseguir mais dormir. Então, essa insônia ali entre 3, 4 da manhã e não conseguir dormir, né? Claro que a gente tem uma gama de outros sintomas, mas esses são os sintomas mais visíveis, assim, desse início. A menopausa, ela pode apresentar esses sintomas e outros mais diversos. Por exemplo, né, tem se falado muito da dor nas articulações e musculatura. E um outro sintoma que antes não se falava tanto, que agora até a Oprah trouxe uma entrevista que ela deu, que é a palpitação. Né? Não necessariamente acompanhada dos fogachos, mas uma palpitação, um coração mais acelerado. Ela até comenta, né, que ela foi num cardiologista, iniciou tratamento e quando ela foi entender o que era o climatério, ela descobriu que ela estava na perimenopausa e tratou. Então, mais ou menos, essa história natural, né? Observe seu ciclo e a gama de sintomas básicas passa por o que eu falei. E a gente tem ainda, né, muito tabu em cima da menopausa, porque a mulher, ela sempre entende que, vai passar, né? Então, pode estar com fogacho ou estar com, sei lá, essa insônia, mas pensar, vai passar. É um período que vai passar. Por que a gente ainda tem essa questão... Agora, acho que tem se falado muito mais de menopausa. Acho que esse último ano foi um ano bem intenso no tema. E isso é muito bom. Porque acho que tira essa questão do vai passar. Não é só deixar passar. Tem o que ser feito. Né? E como orientar as pacientes e em fazer as pessoas entenderem que dá para ter tratamento e não só esperar passar. Uhum. Uma resposta complexa. Eu vou tentar dividir ela em dois módulos, tá? O que aconteceu no passado é que nós temos resquícios ainda de um grande trabalho, um grande estudo que saiu no início dos anos 2000, onde se inferiu, onde se criou a ideia de que terapia hormonal causava câncer. Terapia hormonal não causa câncer. Causar alguma doença, ter uma relação direta com alguma doença, é algo muito mais complexo de se descobrir do que a gente acredita, né? Uma coisa, gente, é causar uma doença. Outra coisa é aumentar o risco para aquela determinada doença. Então, o que se descobriu naquela época é que havia alguma relação com aquele tipo de reposição hormonal da época que poderia impactar no aumento do risco do câncer de mama, né? O que ficou na mente de todo mundo é terapia hormonal causa câncer e a gente não pode usar. Hoje a gente já entendeu que, na verdade, a terapia hormonal, ela tem um fator de risco, né? Na mulher, principalmente com maior risco, isso vai impactar mais. Na mulher com menor risco para câncer de mama, isso vai impactar menos. Então, a gente tem que ter uma parcimônia no tratamento, a gente tem que entender para quem que a gente está usando. Mas hoje a gente está desconstruindo o que foi construído de maneira errada, né? Esse conceito do causar o câncer, né? Hoje a gente entende que ele é um fator de risco provável para o câncer de mama, mas ainda um fator de risco com um impacto menor do que muitos hábitos que nós temos por aí, né? Pois é, exatamente. Exato. Tem hábitos que vão piorar e vão aumentar muito mais o risco de câncer do que a terapia de reposição hormonal. Cigarro, por exemplo, né? E outra coisa importantíssima, né? Não é querer acabar com o barato de ninguém, mas o álcool. Hoje a gente entendeu que, na verdade, um dos fatores externos que mais aumenta o risco para câncer de mama não é o tabagismo. Ah, é? É o álcool. Muito mais do que o tabagismo. Nossa. Então, eu sempre faço uma reflexão com a paciente, com a seguidora. Pensa nos hábitos aí das nossas bisas, das nossas avós, até das nossas mães, mas vamos botar umas gerações mais para trás. O quanto a gente percebe que aumentou o consumo de bebida alcoólica pela mulher, né? Muito. E mais nessa faixa etária, principalmente. Muito mais. Então, hoje a gente conseguiu entender que o álcool tem um grande impacto para o câncer de mama. E eu sempre digo, isso aqui não é uma sangria desatada, não é querer cortar o barato de ninguém. Mas a gente entender que a gente tem que moderar. Não tem dose segura para o álcool, inclusive com relação ao aumento do risco, né? O risco de câncer de mama. E é um dos grandes hábitos que a gente deveria tentar manejar de uma maneira diferente. E lembrando que o metabolismo do álcool muda depois do climatério da menopausa, a gente metaboliza pior. Então, a gente bebe menos e sente mais os efeitos da bebida alcoólica, porque a gente tem uma diferença ali nas enzimas de metabolização do álcool nessa fase. Mas o que eu gosto de trazer, que é importante, é muito importante a gente falar, o risco de câncer de mama de uma mulher com maus hábitos, né? Ele pode aumentar muito. E, do contrário, a gente pode diminuir em até 40% o risco basal daquela mulher. Então, temos uma mulher com um risco de 12% para ter um câncer de mama até o final da sua vida. Se a gente tiver
a realização de exercício físico, né? Em média 150 minutos por semana de um exercício moderado. E uma dieta rica em fibras, né, legumes, verduras e vegetais, uma dieta com aumento de legumes e verduras, plant-based, que a gente diz. Esses dois fatores juntos podem diminuir em 40% esse risco base de 12%. É muita coisa. Muito. Então, eu digo assim, às vezes a mulher não quer fazer terapia hormonal, mas não está dormindo bem, não está vivendo bem, não consegue fazer exercício, não consegue comer bem porque está super estressada. O quanto isso vai impactar mais lá na frente do risco dela? E se estivesse usando a terapia de reposição hormonal, muito provável que ela conseguiria colocar em prática os bons hábitos. E ter esse benefício dos até 40% menos do risco de câncer de mama. É muita coisa. Sim. Então, para isso, essa conversa toda nós temos que ter com as pacientes, com cuidado, claro, porque não é todo mundo que vai poder usar, mas a gente tem que tentar mostrar para a paciente que, naquele caso, ela vai ter benefício sim de usar, né? Que, inclusive, ela pode ter a prevenção de muitas doenças, porque para ela vai ter um grande benefício aí na rotina do dia a dia dela, com a melhora dos seus hábitos, por exemplo, né? E hoje em dia a gente tem alguma medida mais objetiva, assim, que possa classificar se essa paciente, ela pode ou não usar a terapia de reposição hormonal pelo risco? Porque, por exemplo, tem paciente que tem histórico familiar de câncer, enfim, tem outras questões associadas. Existe alguma forma mais objetiva de saber isso ou é por feeling médico? A gente tenta não usar o feeling, claro que quem trabalha muito com isso consegue fazer aquele screening, né, mais na cabeça, mas a gente tem várias ferramentas. A gente tem ferramenta, por exemplo, a gente tem várias ferramentas que calculam o risco basal de câncer de mama para a mulher. A gente tem ferramentas que calculam o risco basal de doença cardiovascular para a mulher. E a gente tem ferramenta que calcula o risco de fratura em 10 anos para aquela mulher, com ou sem a realização de densitometria. Eu diria que essas 3 ferramentas, elas são essenciais para quem trabalha com menopausa. Porque mulher com alto risco cardiovascular não é indicado usar terapia hormonal, eu posso falar sobre isso depois. Mulher com alto risco para câncer de mama, muitas vezes a gente não vai usar a terapia hormonal. Então, o que é uma mulher de alto risco, Fernanda? A grande maioria são mulheres que já tiveram câncer de mama anteriormente, né? E uma parcela de mulheres que, por exemplo, teve uma doença que não era um câncer de mama, mas era uma lesão precursora para um câncer. O que é isso? Eu tive um nódulo que não necessariamente era um câncer, eu não tive que fazer um tratamento para isso, eu só tive que ressecar, mas é uma lesão que nós chamamos de pré-maligna, precursora, né? Então, essas mulheres se encaixam no perfil de alto risco. Então, a gente tem que ter detalhado essa história da mulher, né? Mas agora, Fernanda, eu tive a minha avó que teve câncer de mama, eu tive a minha avó e a minha tia, né? As pessoas vêm com muito receio para isso. Então, história familiar de câncer de mama não é igual a alto risco para câncer de mama. Isso não é por aí. Como que a gente faz? A gente suspeita que aquela paciente possa ter alguma alteração, alguma mutação genética. Bom, a gente tem estudos genéticos para isso. A gente tem ferramentas que podem nos guiar para isso. Então, quando eu digo que a decisão perante uma paciente com medo de ter câncer de mama, essa decisão, a gente tem que olhar essa paciente e entender qual é o risco da paciente. É esse o cálculo. Não é simples. Mas quando a gente trabalha muito com isso, a gente entende que é. A gente tem que sentar e conversar com a paciente. Os hábitos, a história familiar, né? A história pessoal, obviamente. E com isso a gente consegue construir se ela é uma paciente de baixa, média ou alta ou alto risco para câncer de mama. Então, pacientes que já tiveram câncer, sim, são de alto risco. Mas a paciente que tem uma história familiar, muitas vezes não é uma paciente de alto risco e muitas vezes vai sim usar uma terapia hormonal. E a terapia hormonal, ela vai retornar para aquele organismo que não produz mais o estrogênio que faz falta e traz todos esses sintomas. É basicamente essa a ideia da terapia de reposição hormonal. É basicamente isso. Uma coisa eu gosto de falar, porque sou entusiasta da terapia hormonal e de tratamento para climatério e menopausa, mas a gente não pode esquecer que o estrogênio, o estradiol usado de medicamento manipulado ou da farmácia, é a mesma coisa. É uma medicação. Não é a mesma coisa do que o estradiol que o nosso ovário produz. E isso é importante fazer, porque tem muita desinformação na internet. Então, as pessoas pegam lá do livro de fisiologia todos os efeitos maravilhosos que o estradiol ovariano faz. Bom, o estradiol ovariano, que nós produzimos, né? Tem grandes impactos positivos. Quando a gente usa o estradiol externo, a gente vai ter alguns benefícios, mas vários outros não. A gente tem que entender que é um medicamento, né? Tem uma metabolização diferente no corpo do que o estradiol natural.
estradiol manipulado ou não manipulado não é natural. Ninguém tira um estrogênio de um ovário para colocar num medicamento. São sintetizados em laboratório. Mas, claro que sim, eles têm muitos benefícios já comprovados e, basicamente, o que a gente tem é colocar o hormônio que a gente está faltando, ou no climatério, por exemplo, o hormônio que está num sobe e desce danado, manter esse nível estável e, com essa estabilidade, conseguir devolver a qualidade de vida para a mulher. Quem sofre no climatério e menopausa não é o ovário, não é o útero, é o cérebro. A gente quer devolver para o cérebro uma estabilidade, né? Que é o principal órgão que sofre. É do cérebro que a gente tem uma alteração metabólica gigantesca com a falta do estradiol ovariano. E é esse cérebro que faz o quê? Começa a produzir as ondas de calor, que é no cérebro que a gente tem o termostato do corpo, né? Então, é no cérebro que a gente tem a mudança da rotina do dormir. Então, é nele que a gente quer devolver o controle do sono de novo. Sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, enfim. O estradiol tem um metabolismo cerebral gigantesco. Ele participa muito das funções cerebrais, dos neurotransmissores, regula os neurotransmissores cerebrais. Então, a gente quer devolver um pouco essa estabilidade, né, para atenuação dos sintomas, mas sem esquecer que ele é um medicamento. Sim. Mas, com certeza, para a grande maioria das pacientes, ele vai ter um grande benefício, né? Essa estabilização dos hormônios circulantes. Doutora, e aquela mulher que não pode fazer a terapia de reposição hormonal, que entra, né, nesse grupo de pessoas que, por ter alto fator de risco, ela tem alguma outra alternativa, a mudança de estilo de vida ou algum outro medicamento possa ajudar ela a passar por essa fase sem tantos sintomas e, enfim, de uma forma mais tranquila? Com certeza. E eu sempre brinco que são as minhas mimosas, porque eu tenho muitas pacientes que não podem usar. Fico muito sensibilizada, porque muitas vezes elas são excluídas, né? Então, se você não pode usar terapia hormonal, você não pode usar terapia hormonal. Não é que você não pode tratar os sintomas da menopausa. Uma coisa é bem diferente da outra. Então, a gente tem vários outros recursos para tratamento dos sintomas. O estilo de vida, ele vai ser sempre importante, né? Eu fico louca quando tem médico que diz assim, eu sou especialista em reposição hormonal. Sim, mas tratar a mulher na menopausa não é reposição hormonal. Sim. É reposição hormonal e tratamento não hormonal, é orientação de estilo de vida, é orientação de alimentação, fatores de risco. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer que não até brinquei essa semana no Instagram, eu falei assim, muitas coisas não medicamentos centradas. Sim. A gente não pode centrar só na medicação, ela é extremamente importante, mas ela não é única. Sim. Então, as mulheres que não podem fazer uso de reposição hormonal, elas têm recursos não hormonais. E a gente tem cada vez mais promessas do mercado chegando, já tem medicamentos no exterior que estão para chegar esse ano, muito efetivos para as mulheres que tiveram câncer de mama, para as mulheres que tiveram câncer de endométrio, mulheres com alto risco cardiovascular, né? Então, mulheres que já tiveram infarto, AVC, também são mulheres que não são candidatas, pelo menos num primeiro momento, ao uso da terapia hormonal. Então, a gente tem muita novidade chegando de altíssima qualidade, chegando esse ano no mercado para essa mulher que não pode usar reposição. Então, se você não pode usar reposição hormonal, você não está excluída. Você deve consultar um profissional que saiba lidar com o climatério e menopausa e conhecer as várias opções que a gente tem no mercado. Perfeito. Puxando esse gancho até que não é só terapia de reposição hormonal, ver se faz sentido essa minha pergunta ou se é muito viajada. A mulher, por exemplo, que até tem indicação de fazer uma terapia de reposição hormonal, ela pode se debruçar na terapia de reposição hormonal e achar que ela vai resolver todo o problema dela da menopausa, dos sintomas da menopausa e ter um estilo de vida completamente desregrado e contra o que seria a favor da melhoria dos sintomas da menopausa. Então, assim, é uma mulher que, eu uso reposição hormonal, então eu fumo, eu bebo, eu Entendi. como todo errado, eu não faço atividade física. E eu vou ficar bem, é isso aí, tá tudo certo. Isso é importante pra gente falar, depende do ponto de vista que tu tá falando. Pra grande maioria das vezes, com certeza, isso não vai funcionar. Porque a gente não tem autorização para usar terapia hormonal, por exemplo, para prevenção de doença cardiovascular, porque a gente sabe que o maior impacto, com certeza, é do estilo de vida. Uhum. Então, ontem uma paciente me perguntou, Fernanda, mas eu queria usar porque eu quero prevenir doença cardiovascular. Eu disse, olha, primeiro que tu não tem critério de usar, tu não tem nenhuma indicação formal de usar. E segundo, que a gente não tem essa autorização. Justamente por isso, porque a gente não quer que essa paciente, usando a terapia hormonal,
acha que pode beber tudo que deve, ficar sedentária, né, não tratar a sua obesidade, porque isso com certeza vai ter um impacto negativo muito maior do que uma paciente que talvez não precise fazer reposição hormonal, que tem um estilo de vida legal e que com certeza vai ter mais benefício, né? A gente tem autorização de usar terapia hormonal para prevenção de osteoporose, isso a gente tem. Então, uma paciente que não tem sintomas, já está na menopausa, mas tem uma osteopenia, uma alteração ali na sua massa óssea, pode usar terapia hormonal para prevenção de osteoporose. Mas com certeza a gente vai indicar que ela faça exercício físico, que ela faça um reforço muscular, que ela faça a ingesta de cálcio adequada. Sim. Que a gente tem, no Brasil, é um dos países que a gente tem uma grande endemia de consumo insuficiente de cálcio, né? O Brasil consome o cálcio de uma maneira insuficiente. Beber um copo de leite ao dia não é o suficiente. Tomar um copo de iogurte com granola não é o suficiente. Então, a gente tem aí no mínimo 1.000 miligramas que essas mulheres devem atingir, levando em consideração que um copo de leite tem mais ou menos 200, 250 miligramas, a gente fica bem aquém, né? Então, com certeza, o estilo de vida vai impactar e essa mulher vai ter que fazer as outras atividades necessárias para ela viver mais e melhor. Perfeito. E agora eu quero entrar... Acho que a gente já pode jogar a bomba do tabu, né? Porque muita gente, assim como a minha pergunta da reposição hormonal, acaba indo para conteúdos e buscando na internet de pessoas que não são tão qualificadas em relação ao tema. E aí a gente estourou esse ano, né? Infelizmente, o sucesso da testosterona em mulheres. Bom, e aí? A mulher deve repor testosterona ou não? Eu não sabia que ela ia fazer essa pergunta. Vamos lá. Mas é um momento muito bom para eu poder, não é nem me explicar, assim, mas para eu poder conseguir falar com calma. Porque às vezes eu vou lá falar sobre o uso indevido da testosterona e várias pessoas me mandam mensagem falando mal da testosterona. Então, calma. Primeiro que a gente não repõe testosterona, porque a gente não tem níveis na mulher que são considerados insuficientes. Então, assim, porque é o que mais saiu hoje na mídia, né? As pessoas o que falando, mais tem. eu tô com a testosterona muito baixa, mas tu é mulher. Isso, exatamente. Isso é algo que se tornou crítico, assim, é uma prática muito comum e a gente não sabe até onde os malefícios disso vão. A testosterona, ela não é uma vilã, né? A gente produz testosterona em baixíssima quantidade em relação ao homem, né? A gente tem menos, com certeza, produção de testosterona em relação ao homem, assim como o homem também produz o estrogênio, muito menos do que a mulher. Então, ela não é um hormônio que a gente diga assim, olha, tal dose, tal dosagem no teu sangue tá baixa, você tem que repor. Gente, isso não existe. Agora, por outro lado, testosterona é sempre ruim para a mulher? Não. A testosterona tem uma indicação bem formalizada, que é para o desejo sexual hipoativo, que tem todo um critério, né, que a mulher precisa fechar para a gente conseguir fazer esse diagnóstico. E nessas mulheres, muitas vezes, a testosterona vai fazer toda a diferença. A gente tem que lembrar, né, que alguns estudos que usaram testosterona tiveram o mesmo benefício do que o efeito placebo. Volta lá, o que isso quer dizer? Fizeram estudos que usaram... X pacientes usaram placebo e X pacientes usaram testosterona para libido. Existem evidências onde o resultado da testosterona foi igual ao placebo. Isso quer dizer que a testosterona é ruim? Não. Quer dizer que ela não foi superior em vários estudos e quer dizer que existem outros fatores que abrangem a sexualidade feminina. Nós temos a indicação, né, do uso de testosterona para essa questão do desejo, da libido. A mulher tem que fechar todo um critério diagnóstico. Isso é o que nós temos de evidência científica hoje. Tem várias pessoas me perguntam, mas a minha mãe, a minha tia fulana usou para melhora da disposição, para melhora da cognição. Gente, tem muita gente que estuda isso bastante e não conseguiu achar uma evidência científica para isso. Se lá na frente a gente conseguir realmente identificar que isso funciona, legal, a gente talvez abra o espaço para usar. Mas o que eu sempre digo, né? Tu faria uma cirurgia com uma anestesia que não tem comprovação de eficácia? Faria? Não faria, né? Por que vocês usam hormônios
de uma maneira desregrada, vocês não são todas vocês, mas porque muita gente aceita usar hormônio que não tem evidência de segurança ou não tem evidência de benefício. Eu acho que isso que a gente tem que ter como se fosse meio que um take-home message para, né, leva para casa para pensar sobre a testosterona. Agora, sou contra o uso da testosterona? Não, a gente tem casos onde realmente as mulheres têm uma melhora na qualidade de vida importante nessa questão da sexualidade, né? Mas as outras indicações, por enquanto, a gente não tem como segurança ou como evidência de eficácia, e o uso dela, né, de maneira recreativa ou de maneira para aumento de massa muscular, eu sempre digo, aí é outra história. Quem quer usar para massa muscular vai ter que usar isso na forma de um anabolizante, são doses altíssimas. Claro que tem efeito, né? A gente vê nitidamente nos atletas que isso tem um efeito, mas aí a gente está falando de outro departamento. Nós estamos falando de testosterona em dose altíssima, que não é o que a gente traz para um consultório. Se a pessoa quer ir atrás disso, e aí é outro tipo de tratamento. Aqui dentro do consultório, com as doses que nós temos disponíveis para o tratamento da mulher, a gente não tem benefício para isso. Tá? Então, eu acho que a gente precisa ter, assim, nem ao céu, né? Sim. Nem tanto lá abaixo para não ter, não tá se colocando em risco. Sim. Né? Entrando nessa, a gente teve, tu falou sobre essa questão da indicação da testosterona, e a indicação mais clara é do desejo sexual hipoativo, que seria a libido diminuída, né, nas mulheres, que é um dos sintomas, inclusive, né, da menopausa. A gente teve uma seguidora tua que mandou uma pergunta na caixinha de pergunta, inclusive bem engraçada. E a libido? O que fazer quando ela simplesmente some? Matar o marido? Que acho que é o que muitas pessoas têm vontade, né? Pois então. Então, a questão da sexualidade feminina ainda é um grande tabu. Sim. Não querendo jogar um balde de água fria em ninguém, mas existem vários fatores que confundem a questão da sexualidade. Então, a gente vive num mundo totalmente estressado, com excesso de telas, com excesso de cobrança por parte do trabalho. A mulher vai para a cama dormir já pensando no trabalho no outro dia, né? Muitas vezes com dificuldade de desligar. Então, por isso que o desejo sexual hipoativo, ele tem vários critérios que a gente tem que fechar para conseguir dizer que a mulher está realmente passando por isso. Então, a gente tem que sempre olhar para as outras questões. A questão do casal, né? Sim. Como é que realmente essa mulher é tratada, como é que essa mulher se trata também. Mas é nítido, é visível que há uma diferença na questão da libido nessa fase. E tem alguns estudos que mostram que na fase dos 40, na fase do climatério, a gente não entendeu ainda por quê. Parece que é a fase onde as mulheres mais têm queixas. E aí vem um alerta. Essa informação é importante. A gente só diz que a gente tem problema sexual quando alguma questão da nossa sexualidade está nos incomodando. Frequência sexual não é parâmetro para dizer que a gente tem desejo sexual hipoativo. Isso é muito comum. A mulher vai lá e fala assim, eu tô com um problema, quero usar testosterona porque minha frequência sexual diminuiu. Isso é um problema na vida do casal? Vocês estão satisfeitos sexualmente? Estamos muito satisfeitos. Então, a gente não tem um problema. Né? A gente tem que começar a aprender a não criar problema, para não criar tratamento desnecessário. Mas se realmente aquilo é um problema para o casal, esse é o primeiro ponto que a gente tem que lembrar, né? O que a gente começou a ver é que a questão do problema da queixa, ela é muito acentuada nessa mulher 40 a mais, né? Então, o climatério tem um grande impacto nisso. Então, sempre conversar com a paciente sobre as outras causas, e aí é um momento onde a testosterona realmente pode entrar. Mas também é bem legal a gente falar sobre a reposição hormonal clássica do estradiol. Então, a maioria dos estudos que usou testosterona não usou testosterona isolada para a sexualidade. Usava junto com a terapia de reposição do estradiol. A gente tem evidências que pode-se usar até para algumas pacientes pontualmente testosterona, mas não é uma prática mais comum. E por que eu estou falando isso? Porque muitas questões de sexualidade estão relacionadas ao ressecamento da região íntima, né, a dor que a mulher vai ter ali, a não estar dormindo bem, a irritabilidade. E muitas pacientes, eu sempre falo, dá um tempo para a reposição hormonal te mostrar quem ela é, até para tu ter que ficar passando menos produto, entende? A testosterona que a gente tem é em creminho, em gelzinho, até para tu não ter que estar passando mais uma coisa, dá um tempo para a reposição. Muitas vezes a reposição clássica com o estradiol já melhora muito a questão da sexualidade, a mulher não precisa fazer nada mais. Enfim. Sim. Então, a gente tem muitas coisas também que a gente pode lançar mão, né?
para essa paciente. Testosterona e até também existe alguma coisa de mudanças comportamentais que pode ajudar a mulher com a libido mais baixa? Com certeza. Se todo guideline ou artigo que fala sobre a sexualidade humana e a sexualidade feminina não é diferente, ela não é medicamento centrada. Ela não fala primeiro, vamos tratar com remédio. Não. A primeira coisa é a educação do casal. Porque a gente entra numa monotonia sexual, né? A gente entra numa rotina sexual. Tem evidências de que depois de 5 anos de um relacionamento, né, monogâmico, vamos dizer, mas de um relacionamento, a mulher perde o desejo sexual espontâneo. E isso é uma outra queixa extremamente importante. Não, para mim tá tudo bem, mas não sou mais eu que procuro. Tá, isso é um problema, né? Isso é uma coisa natural. Mas, enfim, essa monotonia faz com que a gente fale menos sobre a sexualidade dentro de casa, a gente estimule menos o casal, o parceiro ou a parceira e receba menos estímulo. E eu sempre falo, gente, sexo é que nem ir na academia. Se tu não faz, o músculo não cresce. Se tu não pratica a sexualidade, fantasia, a brincadeira, a sexualidade não vem sozinha, ela não cai do céu. Então, primeiro é sempre a educação sexual deste casal. E muitas vezes, só do casal começar a conversar de novo, começar a marcar um dia, né? Então, aquela data marcada para ter a relação sexual, a gente pode falar mais sobre isso. Só dele colocar a sexualidade de novo na rotina, ela já não precisa mais ser medicada para isso. Agora fiquei curiosa sobre a data marcada. A Fernanda Lima falou sobre isso, né, com o Rodrigo Hilbert, mas é uma coisa que a gente fala muito. Então, assim, imagina um casal que tá lá com seus vários problemas, cada um com o seu problema, né? Às vezes tem filho, mas enfim, às vezes tem problema da mãe, da tia, sei lá, o periquito, papagaio, cachorro. Então, uma vida que tá ali sendo levada para resolver os problemas da rotina do dia a dia. Porque o casal não fala mais de sexo. O que eles acham? O que nós achamos, seres humanos? Que a gente vai deitar na cama e a vontade vai vir. Só que hello, claro que não. Vai vir o sono, cansaço primeiro. Tudo mais. Então, essa questão de tu marcar uma data, eu sempre digo para paciente, não é porque tu vai botar no calendário, tá, vamos lá, vamos começar. Não é, gente, é porque vocês vão falar sobre isso. Sim. Vocês vão dizer, sextou, é na sexta. Aí já vai vir uma provocação. Aí vocês vão inserir a sexualidade no dia. E vocês sabem que aquele dia vocês marcaram, vocês já têm aquela expectativa. Vocês já geram a fantasia. A cabeça da gente precisa pensar, né? A sexualidade, ela tá no cérebro, né? Muito. Tá no toque, tá no corpo, mas ela tá no cérebro. Então, o marcar uma data, um dia, ela vem muito isso. Então, inserir o sexo de novo na rotina do casal, que é muito importante, né? Outra coisa que eu digo e que a gente não pode esquecer. A mulher, ela ganhou um presente da natureza. Ela é um ser que tem um órgão único exclusivamente para dar prazer. Então, por que vocês continuam achando que o prazer feminino não é importante? Né? A gente tem um órgão único exclusivamente para isso. Acredito que isso deve ser importante para nós, né? A gente deve levar isso em consideração. Então, não ter tanto medo, tanta vergonha de falar, de estimular, porque isso faz parte de uma rotina de casal feliz. Então, fica uma dica, viu? Se vocês estão passando por isso, faz um teste, né? Começa a conversar mais com o parceiro, com a parceira. Assim, escolham um dia que vocês sabem que dá para rolar, conversem, insiram e vocês depois me contem. Fantasias, já mistura outras coisinhas aí, brincadeira. E acho que um fator importante também que com certeza influencia na libido é a conexão do casal. Como é que tá a situação do casal? Porque com a menopausa a mulher muda, né? E não é culpa dela. Isso acho que é uma questão bem importante de a gente falar também. Porque muitas mulheres se culpam, né? Porque estão mais estressadas, porque estão mais ansiosas, que estão de mau humor. E aí acabam gerando... A família acaba ficando contra aquela mulher, né? A mãe tá impossível, a mãe tá insuportável. Minha mulher eu não aguento mais. Aí o marido sai de casa, não fica tanto em casa, pra poder conseguir manter aquele relacionamento sem ficar brigando. O quanto a família também tem que entender que é um período que não é culpa da mulher, não é porque ela quer estar daquele jeito. É uma questão hormonal. A família tem que entender, a família tem que dar suporte e a mulher tem que ir atrás de ajuda. Tem muitas mulheres que a família tá alertando, o marido tá falando, tá com paciência, os filhos estão falando e essa mulher continua sem buscar ajuda. Eu acho que isso é um grande problema que a gente tem. Sim. Mas, obviamente, tem muita gente que não tem paciência, tem muito parceiro, parceira que não tá acompanhando esse período, não faz um trabalho legal de receber isso da mulher, né? Cobra a mulher e aí é mais um peso que a gente tem que carregar de culpa.
Tem muitas mulheres aí que têm filhos adolescentes, os adolescentes nem sempre vão ser tão pacienciosos, mas vão dar real, a mulher já tá mais sentimental, já tá mais chorosa, isso vai mexer com ela. É uma fase de muitos desafios. Não é fácil, viu? A mulher, nesse período, ela carrega o mundo nas costas, né? A casa inteira, a rotina dela, dos pais e tudo mais. Mas no que ela perceber que as coisas estão mudando, se tiver uma sorte ou se puder conversar com os familiares, dizer, olha, realmente eu acho que eu estou passando por esse momento, eu preciso do suporte de vocês. Muitas famílias vão dar esse suporte e buscar ajuda realmente. Sim. Porque, por exemplo, tá com uma irritabilidade insuportável que tu não te reconhece, que muitas vezes é hormonal, e não está dormindo bem, né? Quem não dorme bem, não vive bem. Quem não dorme bem, não vive bem. Isso é sabido. Quem é que vai ter ânimo para viver uma vida boa, né? Então, buscar ir atrás de tratar os sintomas para voltar a se reconhecer é o básico, até para se conectar com o maridão e com a sexualidade. Sim, perfeito. Um assunto que entra ainda nessa linha, né? Porque a mulher, eu não sei se é muito confusão minha, mas hoje em dia a mulher tem entrado também em conflito entre a menopausa e o trabalho. E antigamente a gente não tinha tanto mais isso, porque as mulheres ou não paravam de trabalhar antes, porque era um trabalho muito mais manual. E hoje em dia a gente tem mulheres executivas, com altos cargos, né? E isso acaba atrapalhando a mulher, né? A menopausa, uma vez... A gente tem o termo brain fog, né? Que é aquela névoa cerebral. Como é que é isso? Por que as mulheres têm esse esquecimento, esse brain fog? E o que acontece na mulher que ela acaba tendo essa piora de performance no trabalho, que muitas vezes é o auge da carreira da mulher, né? O período da vida dela que ela vai estar no auge da carreira e ela começa com esses sintomas que atrapalham. Várias coisas, mas assim, a nossa expectativa de vida mudou completamente. Então, antigamente, muitas mulheres, né, com 50, 60 anos já se consideravam, assim, idosas. As coisas já estavam findando. E hoje em dia, não. Bem como tu colocaste, é um momento de ascensão da mulher viver esse momento, né? Mais uma vez, o metabolismo cerebral entra aqui em discussão. O brain fog vem muito dessa questão do estradiol estar ligado com o metabolismo cerebral. Então, a gente tem uma piora de performance cognitiva em algumas áreas, principalmente na memória verbal. Isso é bem sabida. A memória de trabalho, que é aquela memória das coisas que a gente usa no dia a dia, não costuma ser prejudicada, tá? Os estudos mostram, na verdade, que as mulheres com piora de performance cognitiva nessa fase são mulheres que, de base, já tinham um menor estímulo cognitivo. Então, pacientes com questões socioeconômicas e culturais, né? Pacientes até às vezes com doenças já estabelecidas, doenças crônicas. Mas na população em geral, a gente não tem, assim, em média, uma piora do score cognitivo em testes, né, de cognição. O que a gente tem principalmente é aquela memória verbal, não lembro que o nome disso é um copo, não me lembro. Aquela memória de tu tá indo fazer alguma coisa, chegar lá no cômodo e o que eu estava fazendo aqui mesmo, né? A memória de tu tá falando coisas com uma pessoa e não lembra mais o que ia falar. Então, essas memórias que não necessariamente querem dizer... tu não tá ficando demenciada, né? Não é isso. Mas essa memória verbal e de pequenas coisas do dia a dia é o que costuma impactar mais. E isso impacta na produtividade, porque a mulher tem que fazer muito mais esforço para se conectar com as palavras e com o desenvolver ali daquela, às vezes, de um processo, enfim, de alguma coisa assim, para conseguir executar o seu trabalho, né? E isso é uma questão também cultural. A gente está inserindo ainda a mulher no mercado de trabalho, a gente ainda não equiparou a mulher ao homem no mercado de trabalho e a gente ainda nem sequer pensou em entender que essa mulher tem uma desvantagem nessa fase do climatério e menopausa, né? Mas isso é latente, agora a gente precisa falar sobre isso. Vai ter impacto. E, novamente, a gente, para falar em melhora cognitiva, a gente precisa falar em tratamento de sintomas. Então, quando a gente fala em memória cognitiva, a gente tem que falar principalmente em alguns pilares, que é, novamente, o dormir bem, o estar com a saúde mental, emocional equilibrada e o estar praticando exercício, enfim, uma dieta saudável. Esse tripé é extremamente importante para tu te sentir cognitivamente melhor e atenuar os efeitos do brain fog. Perfeito. Esse último ano também a gente teve uma ascensão na divulgação, né? E pessoas cada vez mais querendo e procurando por musculação e atividade física de impacto. E isso também tem sido falado para mulheres nessa fase. Do benefício da mulher pegar peso, fazer força,
né, como uma atividade física. Explica um pouquinho pra gente o porquê que é importante a mulher ter esse tipo de atividade física, não só fazer uma caminhadinha de 30 minutos. Então, a gente tem alguns números, né? As coisas estão avançando, mas, por exemplo, os trabalhos que relacionaram a diminuição do câncer de mama, de risco de câncer de mama com o exercício físico, focou bem em um determinado tempo, né? Então, foram mulheres que fizeram no mínimo 150 minutos de atividade física moderada na semana, normalmente dividido aí em 3 vezes na semana. O que é uma intensidade moderada? É uma intensidade onde tu não consegue cantar, né? Tem gente que brinca, tu não consegue cantar durante aquela atividade. Então, tu tem que ter uma perda de fôlego, né? Não precisa estar extenuada, mas tu também não pode estar caminhando na beira da praia de Ipanema. Então, esses 150 minutos foram relacionados com até diminuição de até 20% no risco de câncer de mama, essa parte do exercício. Fora isso, sem dúvida, a melhora do status cardiovascular, né? A prevenção da doença cardiovascular e das demências. Sempre que nós falamos em prevenção de Alzheimer e de demência, o assunto exercício físico, ele sempre entra em pauta. Então, ele não é um único pilar, mas ele é um pilar essencial. A gente sabe que nem todo mundo consegue inserir isso na sua rotina, mas é importante dizer, o mínimo que tu conseguir fazer já pode fazer muita diferença. A gente teve um podcast há um bom tempo atrás, que o Dr. Pedro, que é um psiquiatra, ele falou que o exercício físico, ele é um comportamento-chave. Porque, por exemplo, assim, ó, tu mudar a tua alimentação não necessariamente vai fazer que tu vá fazer exercício físico. Mas tu fazer exercício físico geralmente é um comportamento que faz tu melhorar a tua alimentação e que tu faz querer sair mais, querer melhorar a tua autoestima. Então, que a importância do exercício físico na questão, inclusive, de saúde mental, como comportamento-chave. Que ele é um dos únicos mudanças de comportamento que realmente geram outras mudanças de comportamentos como consequência. Então, acho que o exercício não só com esses benefícios, mas também para agregar outros comportamentos juntos. Com certeza, é um ponto importante, legal isso que ele falou. E a gente tem que lembrar, né, que a gente não nasceu sedentário. O ser humano nunca foi sedentário. A gente criou o sedentarismo como uma grande doença, né? Então, a gente não sobe mais escada, a gente pega elevador e sobe de escada rolante. A gente não caminha mais para ir no supermercado, a gente sobe no carro, nem que seja para ir para 2 quadras. Tem toda a questão cultural da violência também, que não vou entrar no mérito, mas a gente sabe que existe. Então, carga de trabalho extenuante, que às vezes tu não consegue sair nem para caminhar na rua, porque já chegou tarde, tem todos os perigos ou não tem nenhum ânimo. Mas o ser humano não foi feito para ficar sedentário. Hoje a gente está entendendo as consequências de um sedentarismo, né? Então, a gente sabe que isso tá no nosso ser, tá na nossa genética, o nos movimentar. E a modulação, o equilíbrio de neurotransmissor cerebral, ou a produção de vários neurotransmissores cerebrais, tem uma dependência, sim, do exercício. E o exercício também, acho que vai impactar na mudança de composição corporal da mulher, né? Porque nessa fase quase que é protocolo, né? A mudança de composição corporal da mulher é um acúmulo de gordura abdominal, então fica aquela senhorinha sem bunda, com perna fina e com a pancinha, né? Então, por que acontece essa mudança? É normal, a mulher também... Isso também acho que é um dos fatores que... Uma coisa vai levando a outra, né? Daí a mulher já não se sente bem consigo mesma, daí já tá irritada, aí já não quer de novo, já entra na área da libido de novo baixa. Então, é normal essa mudança de composição corporal? É uma mudança esperada. Então, a gente tem várias explicações, mas muitas coisas que a gente ainda está tentando entender. Mas, vou aumentar minha barriga na menopausa? Vai. É o mais comum? Vai. Então, a gente não necessariamente aumenta de peso na menopausa só pela menopausa, mas sim, a gente troca gordura, a gente troca músculo por gordura e a gente troca a localização da gordura. Então, aquelas mulheres que tinham cintura mais fina, que é o mais comum, cintura mais fina, a gordura mais nos flancos, nas coxas, elas vão começar a acumular mais na região abdominal e também na gordura visceral, que é aquela gordura interna, na gordura visceral, a gordura interna das vísceras, que aumenta o risco cardiovascular. Tem vários mecanismos fisiológicos para isso e não querendo rebuscar muito, mas só para tentar entender o que a gente descobriu hoje, né? A mulher produz um tantão de estrogênio e um tantinho de testosterona. O que acontece? Essa taxa estrogênio-testosterona, ela quase que se inverte ou ela modifica, né? Essa taxa
Em relação à produção de testosterona, vamos ver se eu vou me fazer entender. A gente começa a produzir muito menos estradiol. O homem produz muito mais testosterona do que estrogênio. Então, a gente começa a ter uma relação estrogênio e testosterona um pouco mais masculina. O homem, ele naturalmente já tem mais gordura abdominal e gordura visceral. E a gente começou a entender que essa relação provavelmente é a base dessa mudança de composição. A gente fica um pouco mais ali pro lado masculino desse ratio, que a gente chama que é essa taxa, né? Não necessariamente a gente vai estar com muito mais testosterona, não é isso. Mas até para falar... para vocês verem que a testosterona não é todo essa maravilha, né? Porque ela também tem correlação em dose alta com o aumento do risco cardiovascular. Mas a gente entendeu que essa taxa é a base do processo fisiológico para essa diferença de composição corporal com o aumento do risco cardiovascular que a gente tem nessa mulher. É o fim da linha? Meu Deus, Fernanda, o que eu vou fazer? Todas nós vamos sentir isso, a gente vai ter que mudar alguns hábitos. A reposição hormonal não tem como garantia reverter esse processo. Alguns estudos mostram que ela pode ajudar a tentar travar esse processo junto com o exercício e alimentação. Sim, provavelmente ela tem algum benefício, mas sem dúvida são os teus hábitos que vão conseguir melhorar esse fato. Mas que a gente vai passar por isso, realmente todas nós vamos passar. Perfeito. E se tu pudesse dar uma dica para uma pessoa, por exemplo, da minha idade. Ai, oi. Vou fazer 30 menina. Esse ano. O que eu poderia fazer para passar por uma menopausa mais tranquila agora? Quais hábitos eu preciso instituir agora para ter uma menopausa mais tranquila? Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem uma TPM ferrenha. O Gustavo sabe, coitadinho. É um dia no mês ali que eu viro o capiroto em pessoa. Isso significa que a minha menopausa vai ser mais difícil ou não tem relação? Não, assim... Duas perguntas, né? Mas eu entendi, viu? Tu tem uma lógica nisso que tu fez. A primeira pergunta... Não é simples, mas adquirir hábitos saudáveis. O que uma menina de 20, 30 anos pode fazer? Adquirir hábitos saudáveis. Porque se tu tem hábitos saudáveis hoje, com 50, 60 é muito mais fácil tu manter do que alguém que foi sedentário a vida inteira ter que criar força com 50, 60. E o teu status ali metabólico e a tua musculatura de base vai ser muito mais reforçada do que uma mulher que nunca fez nada e com 50 quer criar músculo. É bem mais difícil. Então, sim, manteria hábitos saudáveis, com certeza. Mas a segunda pergunta não é tão simples porque, assim, a perimenopausa ela é muito marcada por uma grande TPM. A gente tem uma TPM aumentada, né? Muitos estudos mostram que mulheres que tinham depressão pós-parto ou já uma depressão de base têm mais chance de ter uma depressão no climatério e na menopausa. Então, existem evidências de que mulheres que já tinham alguma alteração no seu emocional possam ter uma carga aumentada de diferenças emocionais nesse período, tá? Não quer dizer que vai ser assim, mas a gente tem um aumento de risco, né? Esqueci o que eu ia falar, gente. Dá pra cortar? Segura. Segura aí. O que eu tava falando? Olha que loucura, brain fog. Que horror! Ó, menopausa. Não, eu tô assim, direta. É o que eu cansaço, exaustão. Sabe? Eu ia falar, acho que não é causa. Exausta. Mas tá. Então, eu vou começar a falar, porque tu sabe que eu começo a falar e as coisas começam a vir, né? Então, assim, a gente tem uma relação desse status emocional com uma possível piora lá na frente. Não quer dizer que vai ser. E aí, bom, sintoma de menopausa é só emocional? Não, sintoma de menopausa também é fogacho. Isso não quer dizer. Hoje a gente entendeu que os sintomas de fogacho, eles têm muita correlação com aquela mulher que tem um risco cardiovascular basal maior. Parece que mulheres que têm um risco cardiovascular maior, hipertensas, diabéticas ou pré-diabéticas, né, que já tem algum fator de risco, muito provavelmente tem um sintoma lá de fogacho, por exemplo, aumentado, tá? Isso que a gente consegue dizer. Mas a gente não consegue dar uma resposta muito direta. Não, olha, Bruna, realmente tu vai ter um sintoma piorado. É muito possível que quando tu entrar no climatério, a tua TPM seja um pouco pior. Boa sorte, Gustavo. Mas a notícia boa é que tem tratamento. Aí eu marco uma consulta com a doutora Fernanda e já vou deixar agendado para data provável. Daqui 15 anos, marcar a consulta. Uma dúvida que... Inclusive, eu te perguntei esses dias, porque eu orientei uma familiar completamente errada. Eu falei, não, se tu tá na menopausa agora, tu tá o resto da vida na menopausa.
A mulher, ela tá ela entrou na menopausa, perimenopausa, enfim, perimenopausa, depois menopausa, né? Ela vai passar o resto da vida da menopausa tendo aqueles sintomas? São conceitos diferentes, né? Lembra? Menopausa é a data no tempo, né? A perimenopausa, ela começa antes, na verdade, a perimenopausa, ela começa antes da menopausa e ela termina um pouquinho depois da menopausa, porque a menopausa é só aquela data no tempo. E aí depois a gente se inicia na fase pós-menopausa, depois a gente vai ter a fase da senectude, que é onde a gente tem a parte quando a gente está se aproximando ali da fase de idoso, que chamamos de idoso, né, idosa. Mas enfim, o conceito menopausa, nós todas vamos atravessar, nós vamos viver a pós-menopausa, mas nós não vamos viver a pós-menopausa a vida inteira. Ainda existem outros estágios depois, que normalmente são estágios onde a gente não vai mais ter sintomas. E aí entra a tal da história do Paris lá que eu vou falar. Sim. Então, normalmente a média de sintomas é de 7,4 anos para as mulheres. Algumas mulheres têm sim, é uma taxa pequena, mas têm sim sintomas por mais de 20 anos. Tá? Sim, a gente pode ter por muitos anos os sintomas da dita menopausa. Tá? Seria isso. E o corpo da gente, uma hora ou outra, ele vai se acostumar. Ele pode demorar muito, mas ele vai se acostumar com aquela queda de estrogênio. Então, a mulher que está entrando no climatério hoje, cheia de sintomas, vai ter um dia lá que ela não vai mais ter sintomas. Sim, para umas vai ser 5 anos, outras vai ser 7, outra vai ser 10, outra vai ser 15. E aí, sempre que eu falo aquela viagem de Paris. Se eu tô aqui em Porto Alegre e eu quero chegar em Paris, eu sei que eu tenho que chegar em Paris. Mas eu posso chegar em Paris com um voo completamente turbulento, com medo, vai ser um voo muito estressante, ou eu posso fazer um voo tranquilo, eu sei que o meu destino é Paris, vou chegar lá em Paris muito tranquilamente. Então, tu pode atravessar esse ponto que tu sabe que o teu corpo vai te acostumar, tratando os sintomas da menopausa, ou tu pode passar com uma qualidade de vida baixíssima, sem tratar, sem olhar para isso. A gente sabe que um dia o corpo vai parar de ter sintomas e vai se acostumar. Mas a gente não sabe o quanto tempo vai ser para cada mulher. A gente tem uma média, né, que é esse 7,4 anos por mulher. Então, e ainda tem bastante. a questão também de osteoporose e outros riscos que a mulher pode sofrer, né? Porque a pessoa pode não ter sintoma, mas ela tem um risco aumentado de osteoporose. É uma mulher que vai chegar ali nos 60, 70 anos, vai cair, vai fraturar um fêmur. Por isso que consulta de climatério e menopausa não é medicamento centrado. Sim. É isso que eu falo. Por que não é medicamento centrado? Porque se tu não sentar com essa mulher, que é o que eu insisto muito, né, com as pessoas, não faça uma consulta só para terapia de reposição hormonal. Vá atrás de um atendimento onde vocês vão conversar sobre risco cardiovascular, sobre risco... Isso dá para ser falado, né? A gente tem que sentar e conversar com a paciente. Perfeito. Mas para tu viver sem sintomas, mas também tu viver com uma previsão do que vai acontecer lá na frente, né? Então, isso é realmente extremamente importante e passa batido. É o que eu digo para paciente. Do hoje, 40 e poucos anos, até um possível infarto lá na frente, às vezes são 20 anos de uma placa de colesterol que está crescendo que tu não está dando bola. Basta alguém chegar e dizer assim para ti, olha aqui, ó, esse colesterol aumentado não é normal. A gente precisa olhar para isso. Ah, mas eu não tô sentindo nada. Não, mas é que tu não vai sentir nada até o dia que a gente vai ter. É algo muito grave. E isso, gente, tem um valor imenso, né? E a gente vê que, infelizmente, a gente tem uma sociedade muito da medicação e do mediatismo que não está olhando para isso. Perfeito. Eu vou aproveitar uma dúvida de uma seguidora tua que mandou que 61 anos e com muitos sintomas de fogacho, o que dá para fazer? E aí a gente entrar no tema da janela de oportunidade. Até quando a mulher pode tratar e fazer reposição hormonal? Existe uma data, assim, tem 60 a mais, não pode mais? Como é que funciona? Então, se entrou muito em alta agora, né, a retirada do black box, que o FDA orientou, enfim, né, autorizou da retirada desse black box das bulas da reposição hormonal. O que era esse black box? Era um monte de cuidado, essa medicação pode causar isso, essa medicação pode causar aquilo, câncer de mama, Tiraram isso justamente para aquilo que eu falei lá no início do nosso episódio de hoje, da questão do que foi superestimado, né, de risco de câncer de mama e tal. Então, hoje em dia, a bula tem que ser mais realista com aquilo que realmente a gente sabe que a terapia hormonal pode causar. E aí saiu um warning numa revista muito famosa, né, falando que, bom, a retirada desse black box traz vários avanços, que legal, mas a gente tem que entender que ainda existem alguns riscos, sim, né, novamente, não é um oba-oba. E a gente sabe que
o aumento do risco cardiovascular com o uso do estradiol em um momento não oportuno, ele é real. Por que se criou o conceito de janela de oportunidade? O que é a janela de oportunidade? Seria o melhor momento para o início da terapia hormonal. Então, a terapia hormonal, de preferência, deveria de ser usada até os primeiros 10 anos de menopausa ou até a mulher fazer 60 anos. Como assim? Vamos supor que tu entrou na menopausa aos 53 anos, tá? Mas tu tem 61 anos. Tu não fez 10 anos ainda de menopausa, mas tu já tem mais de 60. Teoricamente, tu estaria fora da janela. E da onde que saiu esse número cabalístico? Não é bem cabalístico. Foi um tempo e uma idade que se identificou que as mulheres têm aumento de risco cardiovascular. Por quê? Porque a informação do câncer de mama está mudando, mas a informação do risco cardiovascular é a mesma. A mulher que usa a terapia hormonal ou que começa a terapia hormonal no momento não oportuno tem aumento de risco de AVC. Esse foi o grande desfecho negativo e é o grande desfecho negativo de vários estudos. Isso é muito importante. Ah, meu Deus, então eu tenho 61 anos, eu não posso já de jeito nenhum. Não. O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma boa avaliação cardiovascular. Talvez, se mesmo com mais de 60 anos, tu ainda tem um risco cardiovascular baixo, fez vários exames, avaliação cardiológica, e tu não tem um aumento de risco, conversa com teu especialista, muitas vezes a gente pode instituir. Agora, simplesmente esquecer que a janela de oportunidade existe, isso eu considero um erro. Não só eu, como a comunidade científica, né? Então, existem poréns e essa mulher vai ter que ser o quê? Muito melhor avaliada. Perfeito. Tu entrou nessa linha do AVC, tem alguma relação da menopausa com aumento do risco cardiovascular? Porque, curiosamente, assim, eu estava relembrando aqui, na época que eu trabalhei em hospital, a maior parte das mulheres que vinham com AVC, com diagnóstico de AVC na emergência, era da faixa etária de mulheres na menopausa. E tem alguma relação? Total. Então, lembra do Rachel, da taxa estrogênio, testosterona? Essa taxa também é o que a gente descobriu como a base fisiológica do aumento do risco cardiovascular que a gente tem. Então, a mulher antes da menopausa, ela tem um risco basal. O que é um risco basal, gente? É o risco que eu tenho com a minha idade, com o que eu faço da minha vida, de ter um infarto. A gente tem esse risco muito mais baixo do que os homens antes da idade da menopausa. Quando a gente atravessa a idade da menopausa, esse risco se equipara ao risco masculino e provavelmente está ligado a essa taxa estradiol-testosterona. Então, a gente se equipara aos homens, a gente perde aquele benefício que o estradiol nos daria. Então, é o que eu também reforço aqui. Se tem alguma coisa que a gente tem que se preocupar durante o climatério e principalmente a menopausa, é cuidar do coração da gente. E isso não é só com terapia hormonal. É como tu disse, né? A terapia hormonal, ela não é protetora para o risco cardiovascular, né? Aí é uma grande discussão no meio científico, né? Vários estudos que mostram um benefício, uma prevenção cardiovascular, né? E vários pesquisadores mostrando que os estudos são insuficientes para mostrar que realmente tenha um benefício cardiovascular que justifique o uso da terapia hormonal para este fim. Então, nós não temos autorização para usar a terapia hormonal para este fim. Que o estradiol tem um impacto bom nos vasos sanguíneos, no colesterol, a gente já entendeu que sim. A nível de vários estudos mais simples, mas a gente ainda não tem nada que nos mostrou assim, não. Realmente, mesmo se essa paciente não tiver sintomas, eu tenho uma indicação de usar uma terapia hormonal porque eu quero prevenir um infarto. A gente não tem isso. Justamente por quê? Porque dependendo da idade da mulher e do status de quem é aquela mulher, né? Em relação ao seu risco cardiovascular, às vezes eu posso aumentar o risco de ter um AVC. Sim. Então, a gente não fala sobre isso como a gente deveria de falar. É esse pânico do tal do câncer de mama, que tudo bem, a gente tem que falar, né? Mas a questão do aumento do risco do AVC e do infarto não é menos importante. E pelo que a gente vê, né, a mulher na menopausa, ela acaba sendo um outro mundo. E assim como em várias fases da vida que a gente vai ter, por exemplo, a mulher gestante é um outro mundo. A mulher, quando é criança, é um mundo, ela vai no pediatra. A mulher, ela é gestante, ela vai no obstetra. A mulher, quando chega na menopausa, ela precisa procurar um especialista. Ela não tem como ela manter com um profissional que não se aprofunde nesse mundo. Porque como a gente tá aqui quase, sei lá quanto tempo a gente tá conversando aqui, e olha a gama de alterações que a mulher sofre, tanto de sintomas como alterações metabólicas. Então, o quão é importante realmente a mulher procurar alguém que seja especialista sério, porque
de novo, aquilo que entra na moda, vem vários que entendem sobre menopausa, se auto-intitulam em um especialista que não tem nem curso ainda, né, de pós. Não, a gente tem algumas pós em ginecologia endócrina, né? Cada vez existem mais, são boas pós-graduações, mas é tão deficitário esse ensino na nossa base da medicina, que na época que eu fiz medicina, a gente não tinha nada sobre isso. Na época que eu fiz residência, que é a especialização médica, né? Era muito pobre o ensino sobre isso. Então, depois, com a questão do meu doutorado, que eu fui me aprofundar muito nesse assunto, e eu hoje passo o dia estudando só sobre menopausa. Então, sim, é um assunto que ainda está... Cada dia a gente tem uma informação nova, é muito dinâmico, né? Assim como para a mulher, são sintomas muito dinâmicos. A gente tem uma exploração pelo marketing, né? Pelo comércio dessas mulheres, então muitos falsos profissionais, mas também tem muita gente boa fazendo um bom papel, né? Se a mulher realmente quer ir atrás de alguém especializado, a gente tem muita gente boa hoje que pode ajudar essa mulher, não só com a terapia hormonal, mas como com a orientação correta. Perfeito. Bom, eu acho que a gente abordou vários tópicos muito relevantes. Queria te agradecer de novo a tua presença aqui, que sempre é uma aula. Eu fico aqui só babando e pensando, meu Deus. Eu largo uma frase, ela já vem com uma baita explicação. Falo demais. Não, eu adoro, é muito bom. E te espero para uns próximos episódios pra gente fazer mais ainda sobre esse assunto e outros assuntos que envolvam essa fase tão importante da mulher. Que eu acho que é uma fase que a mulher se diminui, né? A mulher, ela fica pequena. E não precisa ser. É uma fase que a mulher tem que voltar a se reencontrar e nada melhor do que um bom profissional que entenda sobre o assunto, que saiba pegar na mão dela e vamos junto que eu vou te levar assim como tu é. Então, te agradecer de novo a tua presença e deixar aberto agora para tu vender teu peixe, porque esse peixão aqui é bom, cara. Não, gente, não preciso mais vender meu peixe, estou lisonjeada. Eu quero só agradecer, esse espaço é muito gostoso de poder conversar, me sinto muito à vontade. Eu acho que uma das coisas que eu advogo muito é por levar isso para o público em geral. Acho que o podcast é uma maneira. Infelizmente, a gente ainda tem muita paciente que não tem acesso a esse recurso, mas a gente está fazendo a nossa parte, né? Dentro do consultório é um meio que a gente tem, mas levar para o grande público, até para esse grande público ter uma informação de qualidade, nem só para consultar, mas para tirar daqui coisas que pode fazer do seu dia a dia, né? Então eu fico super à disposição, sempre que vocês me chamarem, sabe que eu adoro falar. E é isso, pessoal. Assim, tentem buscar profissionais em conteúdos de qualidade. Falou em milagre, falou em usar tudo toda hora, ou botou muito medo em vocês, dá uma olhada em algum outro profissional e olhem os currículos. É o que eu sempre falo. Hoje em dia, com esse bando de informação falsa, olhe o currículo do seu profissional. Tem como jogar lá no Google para ver o currículo, né? O currículo Lattes do profissional e saber se tu está indo atrás de uma pessoa que realmente é qualificada. Perfeito. Só conta pro pessoal qual que é o teu arroba, onde o pessoal te acha. Viu? Começou ruim de vender meu peixe. É arroba doutora Fernanda Caruso. E lá tem muito conteúdo de qualidade, viu, gente? O perfil dela é, não, modéstia à parte. Modéstia à parte tá bombando. Modéstia à parte tá bombando. Pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês em mais um episódio. Acho que é um dos episódios mais legais que a gente teve aqui. Eu vou parar de puxar o saco da doutora Fernanda. Depois eu vou ter que pagar ela, gente. E vou encerrar esse episódio. Obrigada.